E o Papo na Varanda está no ar e ele está com um cheirinho de férias, hein? Nós vamos falar sobre o tradicionalíssimo festival de férias aqui do Pique. Fique ligado que o Papo na Varanda está começando. Começando então o Papo na Varanda e hoje nós vamos falar do Festival de Férias do Pique, que há 49 anos é sinônimo de sorriso, diversão, esporte, muita coisa legal para a criançada no mês de julho. Nós trouxemos aqui um time de peso, Pedro Cortez, vice-presidente do esporte, a gerente Tassiana Oliveira e seu time de elite, né? Poliana, Matheus e tem o Alberto, né? E, gente, sejam bem-vindos aqui, estão no Papo na Varanda, que tá... Eu quero saber tudo dessa área de esporte aí. Ô, Pedro, como é que... Vou até fazer uma pergunta, vou até ler aqui, Pedro, porque é uma pergunta técnica essa primeira, tá? Porque senão eu vou errar o nome da pessoa aqui, vai ficar mal aqui, ó. Eu erro o nome dele de vez em quando. Pedro, é o seguinte, é porque é um festival, né, que foi criado há quase meio século, né, pelo ex-presidente Félix e Ricardo Gonçalves Moutinho, né? Que é uma ideia ousada e visionária, né? Você acha que essa tradição reflete hoje nesse espírito inovador que os PIC sempre está inovando? Sim, eu acho que sim. O nosso ex-presidente Félix Mourinho, ele realmente, na época que ele imaginou esse assunto, ele estava pensando exatamente em que poderia fazer o clube para poder ter os filhos do sócio alguma coisa a se fazer nas férias, porque naquela época, 49 anos atrás, não tinha muita coisa. E quem não viajava ficava aqui sem o que fazer. Então ele sonhou com isso, criou esse programa, e esse programa virou um sucesso danado. Então está aí há 48 anos, ininterruptos, sendo feito pela nossa equipe de esporte, por todo mundo. É um evento que foi criado para atender a criançada, ajudar os pais a poderem também ter um pouco de descanso com os filhos aos cuidados do clube. Então todo esse foi o objetivo. E nós viemos hoje, continuamos com essa tradição, continuamos botando qualidade e seriedade nesse projeto. E tem a nossa equipe de esporte que faz um trabalho excelente sobre isso, usando sempre a qualidade do Pique. O nosso objetivo sempre é a qualidade do Pique em primeiro lugar, os melhores eventos, as melhores coisas, os melhores projetos para atender essa criançada. Não, eu fico imaginando que o clube, cada mês, né, é uma surpresa, né? São várias atrações, aí acabou a festa junina, já vai vir as atrações semanais, aí agora vem o festival de férias, né? Pois é assim, a gente está sempre preocupado em fazer o melhor para os nossos associados, porque o PIC sempre prezou por isso. Vamos atender os nossos associados, fazer o melhor para eles, porque é o nosso desejo, é o nosso objetivo e a diretoria sempre pensou assim também. Vamos tratar o sócio com dignidade, com alegria, dar os melhores momentos para ele e proporcionar tudo que é possível. Daqui a pouco vem o Rock em Chamas, vem mais coisas e estamos aí firme e forte. Bacana demais. Vou começar a falar ali com a Tassiana ali. Ô, Tassiana, me conta, o que é o festival? O que é o festival? Conta aí pra gente. Então, o festival são 2 semanas de atividades intensas, de 8 às 18, com atividades esportivas, artísticas, lúdicas, musicais. Então, que a gente tenta trazer para as crianças e pré-adolescentes essas atividades, né? Então, são 2 semanas de muita diversão e onde elas realmente vêm para o clube para desfrutar de tudo isso. Não, legal. Matheus é um do time aí que coordena também. Matheus, é uma missão, assim, é impossível ou é possível? Olha, sim, é uma missão possível, principalmente, né, pela organização. Dá muito trabalho, mas não é impossível, né? Tanto que estamos aí há 49 anos acontecendo, né? Já passaram por outras pessoas, né? A gente está trabalhando com a organização já há algum tempo e esse planejamento favorece para que a execução seja mais tranquila, né? No sentido de não que seja simples receber 250 crianças ou mais, mas que esteja tudo sob controle, né? Então o planejamento é o que deixa todo mundo mais calmo.
E aqui, todo ano tem, né? Todo ano tem esse evento, né? E cada ano tem, tipo assim, são brincadeiras diferentes, desafios diferentes. Como é que funciona? Sim, a variedade de atividades, né, é um chamariz também para o evento. Não só o evento em si já é um chamariz, né, é uma grande propaganda dele mesmo. E a variedade de atividades, né, e como elas acontecem, né, elas acontecem em turmas com idades específicas, em espaços específicos, já traz uma outra característica do que seria no cotidiano você fazendo com a sua família, com 1, 2, 3 amigos ou parentes. Caramba, aqui, e acontece em julho. Qual semana de julho? Isso, acontece. Geralmente é no período das férias escolares, né? Então, esse ano vai acontecer do dia 14 ao dia 26 de julho. Né? O dia 26 é um sábado e é onde a gente faz a festa de encerramento para os pais, convidados, para os responsáveis, onde a gente apresenta a gravação, o vídeo que a gente faz ao longo das 2 semanas. E aí cada turma também faz uma apresentação para os pais, demonstrando um pouquinho do que foram aquelas 2 semanas aqui no nosso festival. Não, bacana. E quantas crianças aí, mais ou menos, essa brincadeira? Ano passado, nós tivemos 483 crianças. Então, a ideia desse ano, para 2025, é que seja 483 para cima. Né? Então, a gente já trabalha com essa expectativa. Não, legal. Ó, eu sei que eu já acompanhei algumas vezes, assim, eu sei que tem os times, né? As crianças são separadas por cores. Como é que funciona esse negócio? É tipo uma rivalidade assim divertida? Como é que funciona isso? Isso. Nós separamos as turmas, as crianças, né? Como a idade é de 4 a 14 anos, a gente separa elas por turmas. Então, são 5 turmas. Então, 4 e 5, que é a turma verde. 6 e 7, turma amarela, 8 e 9, vermelha, 10 e 11, azul, e 12 a 14, a preta. E aí, como você falou, tem uma rivalidade, mas é uma rivalidade gostosa, saudável. Então, os verdinhos, eles são as ervilhas podres, a turma amarela é a banana podre, a turma vermelha que legal. É o tomate podre, o azul são os Smurfs. Né? Tem então, zoeira, entre eles vão zoeira. criando isso. Que legal. E aí mas é de uma forma saudável, assim, não é nada, né, agressivo de forma alguma. Mas é uma brincadeira, uma competição saudável. E aqui, eu imagino que não é só vocês, né? Deve envolver o clube inteiro, né? Funcionários, mais assistentes aí. Como é que funciona? Envolve o clube inteiro. Né? O evento ele é de responsabilidade do Departamento de Esportes. Então, nós que fazemos a elaboração das atividades, o contato com os passeios externos, com os terceirizados que a gente contrata, com os professores, com os monitores, nós que demandamos encaminhamos algumas solicitações, demandas para os departamentos, mas envolve todo o clube. Né? Então, se eu sei que vai ter almoço e lanche super gostoso, com sobremesa, com comida que as crianças gostam, durante essas 2 semanas, é porque o departamento de restaurante organizou todo um cardápio próprio, inclusive incluindo as crianças com restrição alimentar. Né? Legal. Então, se eu sei que as crianças vão estar com a blusinha da turma, verdinha, amarela, é porque o departamento de compras fez a compra para que todo o material, uniformização, tudo chegasse a tempo do evento. Né? Se a gente está aqui hoje fazendo Papo na Varanda, é porque o Departamento de Comunicação fez toda uma programação de divulgação do que é. Então, assim, envolve todo o clube. Né? Limpeza, piscina, todo mundo. Marketing, que ajuda na busca de patrocínios. Então, realmente envolve o clube inteiro. Oh, que né? bacana. Então, é um evento da nossa organização, mas que demanda do clube todo. E Poliana, e como é que é a energia dessa meninada, para aguentar a energia dessa meninada? Porque a meninada é 220, né, ligado? Como é que funciona administrar a energia delas? Férias, né? Então, imagina como eles já chegam aqui pra gente.
Então, o nosso objetivo é proporcionar o máximo de experiência para eles, brincadeira, contato com a natureza, tudo para que eles dissipem, né, essa energia, larguem um pouquinho do celular e participem de forma bem ativa do nosso Como é que festival. vocês fazem essa mágica aí para tirar o celular deles? Proibir. Proibir não é a palavra. A gente sugere que eles não tragam, mas a nossa programação e o que cada turma, né, desenvolve com eles faz com que todos fiquem o tempo todo ali atentos e concentrados nas atividades propostas. Eu sei, Matheus, eu sei que tem muita coisa, muita atividade, mas quais as atividades que não podem faltar para eles? Bom, o que é de lei, né? Essas nunca faltam. Boliche, cinema, boate, e o acampamento. Essas atividades, elas estão na programação e elas, se não tem, as pessoas já vão preocupar. Qual filme vai ter? O acampamento vai ser, né, como, quando? E, né, como que eu participo? Posso participar? Ah, não tem idade, quero né, o ano que vem eu vou participar. Então, são atividades que as crianças já esperam e a gente mantém elas na programação sempre. E ainda buscamos incrementar outras, né, coisas que estão fazendo sucesso no momento, novidades na cidade. Então, são coisas para, mesmo como a Poliana disse, a gente concorre e gasta energia trazendo uma programação de qualidade, né, diversa, diversificada e de qualidade. Pois é, aí, por exemplo, o cinema, o boliche, é tudo externa ou vocês conseguem... São passeios externos, igual a Tassiana disse que todo clube participa, né? Por exemplo, a gente embarca as crianças com segurança, com a organização da ajuda da portaria, né? Com os ônibus, né? Ônibus de qualidade, com segurança, profissionais qualificados, e levamos e trazemos com segurança as crianças nessas atividades. Cara, aqui, isso é as férias do sonho, cara. Os adultos não ficam com ciúmes, não? Um pouquinho, né? Talvez acredite sim. Um dia nós vamos pensar em umas férias, festival de férias para adultos, né? Quem sabe? Uma Olimpíada para adultos, que é uma coisa que existiu no passado e que talvez possa ser revista, né? Repensada. Uma atividade para os pais que deixam os filhos aqui também fazerem no clube. Apesar de que eu acho que não vai caber, porque é muita gente, né? Acaba lutando no clube. Pois deve ter alguns pais querendo ser voluntários. Existe isso ou não? Existe e, inclusive, a gente recebe muitos pais que já foram colonos. Então, é muito engraçado quando eles vêm fazer a inscrição das crianças e falam assim, eu preciso deixar meu filho, porque eu tive essa experiência e foi muito boa. Isso. E as comidinhas gostosas da criançada, como é que fica? É comidinha gostosa mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado porque engorda 10 quilos. Mas é isso, a gente tenta também trazer alimentação voltada para as crianças, né? Então, não tirando a alimentação saudável, a parte de verdura, legumes, saladas, mas a gente tenta trazer até para ser realmente, né? Dependendo da idade, a gente sabe que às vezes tem uma dificuldade um pouco maior de alimentar, não sozinho, né? Mas de escolher o que quer, às vezes é o que chama mais a atenção, né? Então, além disso, do saudável, que a gente não descarta, não tira, mas a gente tem também a alimentação que é atrativa para eles. Como nuggets, batata frita, macarrão, né? Tem que dar energia. Tem que dar energia para a criançada. Se não der energia, é difícil. Energia com fome é difícil, né? Tem que dar energia. Tem que dar energia para eles correrem aí o dia inteiro e deixarem todo mundo tranquilo. E atormentar a turma nossa do esporte, né? Deixar eles correrem atrás dos problemas. Isso não pode. Não pode faltar, não. E como carrega a qualidade dentro do restaurante do PIC, também um evento. As refeições também são lembradas. Os meninos falam, olha, tal dia vai ser tal coisa. Quanto que vai ter a lasanha? Então tem uma programação no cardápio. Existe. É um evento também, a alimentação. O acampamento, por exemplo, já é tradição ser rodízio de pizza. Né? E onde é que é esse acampamento? Aqui. Eu quero participar desse acampamento. Não é fácil, não. Não, e como o Matheus disse, é um evento para as crianças e para os monitores também, porque as pessoas falam, nossa, eu nunca comi tão bem toda a minha vida. Isso é as férias do sonho, meu. Que demais. Então acaba que vocês se divertem também, né? É trabalhoso, né, Poliana? Fala aí. É trabalhoso, mas vocês se divertem, né? É trabalhoso, mas a gente se diverte bastante, principalmente na boate. Boate é um momento que todo mundo solta ali a energia e vai junto com as crianças, dança junto.
come, né? Aproveita bastante. Comer é uma coisa que tem bastante. É o dia inteiro, né? É o que é mais lembrado. É um evento. Mas é bem divertido, assim, né? Tem a questão do trabalho, da responsabilidade, mas de forma de experiência, o que leva é a diversão mesmo. Aqui, tipo, vamos lá. Vocês tem uma equipe, né, completa, cada um num setor, né? E, tipo assim, são várias crianças. Fica alguma criança de fora? Tipo assim, esgota a inscrição, fica de fora. Existe isso? Infelizmente existe, principalmente no acampamento. Tem muita gente que deixa para o último segundo para fazer a inscrição do acampamento, ou para o último dia, que é a última sexta-feira. E a gente pede para ser feito com antecedência, porque nossas vagas são limitadas. Porque a gente precisa passar quantidade para o rodízio de pizza, para o café da manhã, para as barracas. Então, infelizmente, acaba que em algumas sextas-feiras a gente vê as crianças indo embora chorando porque não conseguiu. Entendi. Que inclusive, né, Tassiana, abriu as inscrições agora. Qual que é o recado que você já dá para a galera aí que quer participar? Já vem fazer as inscrições, né? Porque realmente a gente limita até o número de crianças por turma, porque a gente preza principalmente na qualidade e não na quantidade. Porque dependendo do número de crianças, fica tudo impossível de se fazer. Né? É impossível de ir ao banheiro, é impossível organizar para ir ao ônibus. Então, assim, a gente fica mais tempo tentando organizar o almoço do que as crianças em si brincando. Então, com muitas crianças dentro de uma única turma, a gente acaba perdendo qualidade. Então, por isso que a gente limita o número de inscrições por turma, porque a gente preza pela qualidade do evento. Então, quanto antes, já sabe que não vai viajar, está na dúvida, é preferível fazer a inscrição, garantir o acampamento, como a Polly disse, né? Muitos pais ficam, não sei se meu filho vai gostar, se não vai. A gente garante que vai gostar, sabe? Não tem assim, no primeiro dia ele já quer voltar na segunda semana já. Então, é preferível garantir as inscrições do acampamento, e o acampamento, lembrando, que são para as turmas vermelha, azul e preta, que é de 8 a 14 anos, os menores não participam. Então, assim, no ato da inscrição, já coloca lá, já faz, porque aí garante, não tem choro, todo mundo fica feliz, criança fica feliz, a gente fica feliz, o pai fica feliz, então tá tudo certo. Pois então, e qual que é a faixa etária aí para poder participar do geral? De 4 a 14 anos. 4 a 14 anos. E aquela meninada ali dos 15, como é que fica? Então, sempre tem uns gatinhos, assim, que às vezes é o menino que já participou o ano todo, né? Todas as turmas. Tem menino de 14 anos que está desde 4 anos, né? Então já está 10 anos no processo. Aí fala, por favor, último ano, para eu despedir dos meus amigos. Aí a gente acaba deixando, né? Então, a gente tem uns gatinhos ali de 15 anos, às vezes acabou de fazer 15 anos, às vezes, né, vai fazer 15 anos na semana, então a gente acaba autorizando. Cara, deve ser muito legal, deve ser muito divertido isso aí, viu? Eu tô achando que, Pedro, vamos participar, né? Pedro, pode começar a bolar aí o colônia de férias pros adultos. É uma ideia, vamos lá, vamos pensar um dia nisso. Vamos pensar nisso aí, é mais trabalho para elas. O esporte vai gostar, mas vamos fazer. Aqui, me conta, Matheus, olha só, tem muita história aí, né, meu amigo? Conta uma historinha aí engraçada aí, que você tem uns montes. Eu não gosto muito de contar história. É difícil. Bom, acho que são tantas histórias que às vezes é complicado de você contar, mas assim, o que mais me chama a atenção de histórias, na verdade, é um fato que se repete muito, que você disse da idade. A gente fez agora recente a entrevista para os monitores. Você falou, e as pessoas quando fazem 15, o que elas fazem? Esperam fazer 18 para voltar e trabalhar no evento. Então a gente tem um grande número de pessoas que trabalham com a gente no evento que participaram. Eu acho que não tem uma história que seja mais engraçada ou mais emocionante do que a pessoa participar fazer todo um processo enquanto, né, participante de crianças, do participante do evento, e depois querer voltar e trabalhar no evento. Né? Eu acho que isso prova o porquê que estamos aí há 49 anos com esse evento. Então, acho que não tem história mais bonita do que né, o que é o fruto de todo um planejamento, todo um cuidado, que é ver as pessoas voltarem e dizer, olha, já participei como criança, agora eu quero trabalhar.
porque eu gosto disso, eu quero fazer parte disso. Legal. Também é interessante porque... Vou pegar o microfone pro Pedro, já que o Pedro vai contar um caos. Não, vou contar, não, só Tem que vou contar fazer- agora. não, vou fazer Você vai só ter que contar a história um também. comentário que eu acho muito Eu interessante. vou colocar. Eu acho muito interessante o comentário, como ele começou, ele veio como criança e hoje é monitor. A gente vê muitas vezes, acredito que você vê o pai chegando com o filho, que o pai participou dos festivais de verão. Festival de verão, desculpa. E muitas vezes até um avô que está trazendo o neto. De férias. Vai de férias. Vai estar de inverno também. No atual inverno. Então, esse é um negócio também muito interessante. Isso prova que o evento é muito significativo, muito importante e que o PIC sempre valorizou. Então, a gente fica contente de ver um pai, um avô trazendo o filho ou o neto para poder participar desses eventos. Gerações, né? Como ele disse também, os saem, vão participar, querer ser monitor. Provavelmente no futuro vão casar e vão trazer os filhos para cá. Na 60ª, 80ª Festival de Férias que nós vamos ter. A gente tem relatos, só para, você perguntou de casos, crianças que juntam o próprio dinheiro para fazer inscrição, crianças que vêm de outros estados para passar férias com a família, não, eu preciso de ir pelo menos uma semana. Então isso Crianças que vêm de isso outros pode também? países. Pessoas que não são sócios, pode? Pode, qualquer pessoa, né? Então, seja sócio, não sócio, podem se inscrever. Uau, Então, a isso é gente legal, tem hein? também, inclusive, algumas escolas conveniadas, que aí tem um desconto, não paga valor de sócio, mas também não paga como não sócio, então tem um valor diferenciado. Então, a gente tem também esses casos. E agora me conta um caso engraçado aí, vai. Me Ai, conta meu aí. Deus, um caso engraçado. Nossa, então, a gente estava falando de pais e tudo mais. Eu queria até falar sobre isso. Todo mundo conhece o DJ, né? O DJ foi nosso monitor no Festival de Férias. Aí depois ele virou nosso funcionário aqui do PIC. E aí foi coordenador do próprio Festival de Férias. E aí ele saiu do PIC. Hoje ele continua como DJ na boate pra gente. Então ele sempre vai na boate. E hoje os filhos dele participam também, né? E uma história que eu acho super legal, assim, é que ele conheceu a esposa dele aqui como monitor. Ele era monitor, ela era monitora. Eles conheceram, começaram a namorar, casaram. Tem 3 filhos hoje. E hoje os filhos participam do Festival de Férias. Participar do Festival de Férias é casamenteiro, né? Ou separa, né? E no momento fofoca, a gente tem outros casais que se formaram e ainda continuam juntos aí. Uma renovação dessa história está acontecendo, sem falar nomes. Mas Falar isso é nome importante, complicado. o entrosamento, né? Vira um carnaval, né? Aí carnaval rola de tudo, né? Não, pelo amor de Deus. Não. Faz tudo. Mas, assim, é legal, né? Então, a gente vê, né? Não é engraçado, assim, a história, mas eu acho que é uma história bem interessante, assim, que é a história de vida deles. Não, legal. Né? E, inclusive, os filhos hoje participam. Isso é Então- incrível, né? Família, né? E você, Poliana, você vai ter que contar alguma coisa interessante aí. Olha, Eu quero Deus. saber de uma história engraçada que você deve ter na boatezinha lá. Ela caiu? A gente tem histórias engraçadas também Não, tem das pessoas que trabalham. Tem a da boate, tem do skate. Às vezes os monitores e professores dão mais trabalho do que as crianças. No mesmo ano, a gente trouxe a clínica de skate aqui. Esse Todo, ano, todo, inclusive... todo mundo com medo das crianças se machucarem, né? Porque o skate é um negócio sério. Cuidado com as crianças. Chuta quem machucou. As duas. Que Não, isso? eu não. Os dois os tombos. Eu torci o pé. No Sério? primeiro dia da Os únicos segunda 2 semana. tombos. Nossa. Esse ano, inclusive, tem o skate, vou ficar um pouquinho longe, né? É o melhor que a gente faz. Já caí na boate, eu fui levar o lanche pro DJ. E aí, eu não vi que a cadeira é aquela cadeira que, né, arrasta e tal. E eu fui pular a cadeira com o pé torcido. Eu tomei o capote, voou refrigerante, quase no equipamento do DJ.
sanduíche, as crianças viram, riram. Tassiana foi a que mais riu. Eu fiquei assim, pô, me ajuda, eu me ajudo. Tipo, quem deu mais trabalho foram vocês, né? Normalmente é. Normalmente a gente visita um pouquinho ali o departamento de ambulatório. Ô, gente, ó, eu tenho umas perguntas aqui, porque senão pode ficar por fora, né? Talvez são perguntas importantes aqui. Quando o festival vai acontecer, vai ser em julho, dia 14, né? Começa. Idade da garotada de 8 a 14 anos. 4 a 14. 4 a 14. O acampamento é que é de 8 a 14. Ah, então, beleza. Aí, De 8 a 14. eu posso entrar de vez em quando, pelo menos para comer a pizza, né? Você pode me ajudar aqui à noite de acampamento. Sempre precisamos São de bem-vindos. gente. São bem-vindos. Ô, gente, eu vou contar um caso que é o seguinte, eu já fui escoteiro, e eu fui escoteiro dos meus 9 até meus 17 anos de idade. E eu vou te falar que foi a melhor fase da minha vida, assim, era tipo aventura mesmo, essas coisas que vocês promovem aqui e tal. E eu achei que eu ia virar chefe, sabe? Só que não virei porque não rolou porque eu descobri outras vertentes, eu descobri que tinha hotel, entendeu? Que eles precisavam morar, sempre acampar no mesmo mato, Mas eu acho que é uma fase da meninada que ela tem que descobrir, desbravar, porque é a melhor fase da vida, essas brincadeiras aí, essas diversões, essas conexões com as pessoas, né, com as outras crianças, diversões. Eu acho isso incrível. E é muito importante porque o que a gente tem visto nesse mundo digital, né, todo mundo no celular, é que eles têm perdido bastante, né, esse contato cara a cara, essa conversa, o brincar mesmo. A gente não vê mais essas crianças brincando ao ar livre, Hoje na é tudo natureza. celular, né? Então, o nosso festival é muito importante e agrega bastante nessa relação, né, de resgatar mesmo essas memórias, de resgatar as brincadeiras antigas que os pais faziam, que a gente fazia na nossa infância. E é um dos nossos principais objetivos, assim, como festival, sabe? Tirar as crianças das telas e trazerem elas para o mundo real. Legal. Aí é o seguinte, tem o dia do acampamento, mas funciona de 8 a 6 ou estende um pouquinho mais? Sempre de 8 a 6. Sempre de 8 a 6. Aí no dia do acampamento, a turma que vai acampar, ela continua aqui, né? Então, nesse dia, aí, as crianças às 18 horas que não participam vão embora. E aí os que acampam vão tomar banho, organiza barraca, organiza pro jantar, pro rodízio de pizza. Aí à noite tem atividade noturna. Aí tem o lanche noturno e tem o café da manhã. Então, tem criança que chega às 8 horas e vai embora no outro dia, 1h da tarde, porque ainda tem a festa de encerramento no sábado, depois do acampamento. Então, eles passam o dia inteiro aqui mesmo, 24 horas aqui. E essa festa é aqui no Pique ou no Pique Cidade? É aqui. Aí a gente faz no primeiro andar do Espaço Criança. Então, aí os pais, convidados, eles vêm, a gente monta lá palco, com cadeiras, faz um mini teatro ali, um anfiteatro, e aí é onde a gente faz toda a programação. Faz transmissão ao vivo e todas as apresentações. Ah, e o legal, filme hein? do evento, né? Então é um momento que eles viram crianças, né, gente? Todo mundo aqui do Pique vira criança, né? São 2 semanas, o Pique é Kids. São 2 semanas de loucura aqui, menino gritando, cantando o hino da turma, né, brincando com as outras turmas. Então, são realmente 2 semanas de maior... que o clube fica com uma alegria, assim, fora do normal, né? Porque se pensar que são 400 crianças que estão aqui dentro, e onde você olha vai ter criança, né? E aí eu acho que o mais importante além da gente aproveitar as oportunidades, claro, a gente leva as crianças ao cinema, a gente assiste o filme, os monitores assistem, né? A gente leva ao boliche, eles, né, Vocês também são desafiados também, né? A gente vai pro boate, a gente dança. E vocês ganham né? deles, assim, ou eles ganham de vocês Às no vezes boliche? tem que deixar eles ganhar. Às vezes a gente é ruim Eu tô também achando e que vocês perde. A gente pede porque é ruim mesmo. Para amenizar. Mas eu acho que o mais importante, assim, além disso, porque é importante também ter essa interação com as crianças, né? Para elas se identificarem ali e se sentirem à vontade também. Mas mais do que isso, dessa diversão, é a responsabilidade de todos nós, né? De tanto dos professores, quanto dos monitores, quanto da coordenação, porque se a gente for parar para pensar, a gente está com 400 crianças
que são filhos dos outros, eu sempre falo isso, né? Não são nossos filhos. Cuidar dos nossos filhos já é uma responsabilidade tremenda. Imagina cuidando dos filhos dos outros. Olha, eu tenho duas, viu? Gêmeas, já é difícil. Pois é. Eu lembro uma vez que um sócio, ele falou assim, abre sua mão. Aí eu abri. Aí ele falou assim, vou colocar aqui na sua mão. Aí falou o nome do filho dele. E fechou e falou assim, você está entendendo a responsabilidade que você tem? Caramba! E realmente é isso. Né? Ele falou, é o amor da minha vida. Né? Então, tá aqui na sua responsabilidade. E é isso mesmo. Né? Então, são os filhos que os pais estão colocando na gente essa responsabilidade que a gente tem que ter mesmo. São 49 anos. Vou olhar para aquela câmera ali, ó. São 49 anos só de sucesso, né? Isso é uma coisa, é um número bem expressivo, né? Importante, expressivo e Passa o microfone aqui. É um número importante e expressivo que demonstra toda a qualidade que tem, todo o cuidado que tem, todo o trabalho que a diretoria tem, o apoio que nós damos ao Departamento de Esporte para cuidar disso. Eles têm toda a liberdade de fazer o que for preciso, a gente adota, aceita e contamos com eles, sabem o que fazer. E nós apoiamos integralmente todo esse processo, porque sabemos que vai ser um sucesso e que eles sempre sabem que o PIC preza pela qualidade, preza pelo sucesso, preza pelo cuidado que a gente tem com as crianças e tudo mais. Podem ter certeza os pais que nós temos muita responsabilidade, todas as crianças vão ser muito bem cuidadas aqui, vamos proporcionar a eles tudo. Temos departamento médico, temos a nutricionista própria para o almoço, tem tudo programado para eles serem felizes e deixar os pais felizes, em casa, sossegado. Legal. Matheus, tem dia de encerramento essa inscrição? Bom, a inscrição para o evento ela pode ser feita até no último dia do evento, desde que tenhamos vagas disponíveis. Então quanto antes. Sim, quanto antes melhor. Aí a gente vai colocar um link em algum lugar na tela e você se vira para Aqui colocar embaixo, aqui embaixo na inscrição. Embaixo. Clica aqui, né? A gente tem todas as informações. Inclusive tá nas descrições aqui do canal do YouTube, aqui, ó, logo embaixo aqui do vídeo. Só entrar lá que vocês vão ver toda a descrição, o site e tal, né? E o departamento de esporte, toda a equipe está preparada para esclarecer qualquer informação, né? A gente recebe presencialmente, por telefone, né? Para qualquer dúvida, a gente está à disposição. E aí, como você perguntou das inscrições, a gente recebe em qualquer dia, desde que haja vaga, né, seguindo algumas regras, né? A gente não tem diária, por exemplo, não tem meio período, né? São pacotes de semanas, ou primeira, ou segunda, ou primeira e segunda semanas, não tem nenhum tipo de fração, né? E a gente está esperando as pessoas, estamos aguardando as crianças. É legal, aí é legal as pessoas entrarem, procurar saber os pacotes, os valores, né? É só ligar para saber certinho, certo, Tassiana? Para saber tudo direitinho, liga, certifica que está tudo dentro dos planos, né? Isso mesmo. A gente tem um site só do evento. Quando você entra lá, tem todas as informações, né? Desde quantos professores são por turma, monitores, o transporte, que nós temos um transporte para pessoas que moram na região Centro-Sul. Então, a gente tem um ônibus que sai do PIC Cidade para as pessoas que moram lá, trazem as crianças e voltam. Então, a gente tem as informações do transporte, informação de alimentação, informação dos passeios, das turmas certinhas. Inclusive, lá já tem a programação por semana. Então, quem acessar lá hoje já vai ver a programação, tudo que já está fechado. Tem a ficha de inscrição também, porque às vezes você já pode imprimir de casa, já preenche, já traz tudo preenchido, que já facilita aqui também o processo de inscrição. Então lá tem todas as informações. Só entrar lá. Eu vou fazer uma pergunta de pai. Irmãos, tem desconto? Tem desconto! Então pode trazer a meninada toda. Nós temos descontos progressivos, isso. Então pode trazer, que aí a gente tem alguns descontos progressivos do número de crianças. Também desconto, se a criança vai fazer, né? Como o Matheus falou, a contratação, né? O evento é por semana. Então, quem faz uma semana é um valor, quem faz 2 semanas tem um valor diferenciado também. Legal, isso é importante. Poliana, quer falar mais alguma coisa que eu deixei de perguntar? Alguma coisa técnica? Então, esse ano a gente está trazendo bastante novidade, né? Que vai ter o escape room para os mais velhos. Vamos ter clínica de frisbee, clínica de cheerleaders, patinação no gelo. Olha! Esse para mim é o... Vai ser legal isso o mais aí, especial. legal. Vai ter a urbanização também, que tem tanta árvore aqui.
Não. Ainda não. Tô inventando moda. Ainda não. É. Eu tô pensando na parede escalada. A gente já fez. Depois você vai querer tirolesa também? Não, tirolesa, mas eu queria aquela parede escalada que cai na água. Se você errou, você cai dentro da água. E, enfim, é uma programação bem diferenciada, bem variada, né? Aqui dentro também, dentro das turmas, vão ter bastante coisas criativas, divertidas, e a gente está só esperando as crianças. Matheus, Bom, eu acho que para mim faltou pontuar uma coisa que é o vínculo que é fortalecido após o evento. Né, muitas crianças são associadas, mas às vezes não tem rotina no clube porque não se enturmam, né? São mais separados, mais fechados. reservadas, tal, né? E a gente consegue notar que após o evento, o número de associados que frequentam o clube, que estiveram no Festival de Férias, as amizades que foram feitas, elas dão continuidade, né, depois do Festival de Férias, isso vai aumentando ano a ano. Isso abraça mais o associado, né, principalmente as crianças. A gente já teve caso de sócios recentes, né, que colocaram os filhos no festival justamente para fazer amizade e para ter com quem conviver aqui nos finais de semana. E conseguiram. É sucesso. Sucesso. Garantia de sucesso, isso. E casos também de gente que mora fora, inclusive, e que os pais falam, férias tem que ser em BH porque eles querem encontrar com os amigos que fizeram no No ano festival de anterior. férias. Né? Então tem isso também. vamos resumir, gente. Tudo que é de legal em Belo Horizonte tem que ser aqui no Pique. Festa Tudo que é de junina, legal. Réveillon, férias, final de semana, é tudo aqui no Pique. Você quer diversão, qualidade. Quer dizer, na verdade, a diversão é garantida aqui. A preocupação sempre foi nossa. Essa diretoria atual, a preocupação é essa, sempre ter atividade para os sócios, mantê-los ocupados, felizes e poder vir ao clube para aproveitar o que nós temos de bom. Uma área maravilhosa, piscinas, eventos e tudo mais. Então esse é o objetivo que a diretoria sempre pensa e está pensando constantemente em fazer. Tá bom? Pedro, já que você está com o microfone aqui na mão, deixa suas considerações finais aí, fala para a galera aí que está assistindo que, né, esse ano vai acontecer, mas tem muitos anos ainda pela frente ainda. A galera que está assistindo esse vídeo aqui, que já passou 10 anos já, né? Em 2030 e está assistindo isso aqui agora. O que eu acho que é o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: venham ao festival, inscrevam seus filhos. Vocês que não tiveram oportunidade ainda de participar de algum festival, venha nesse que vocês vão gostar muito, vão apreciar e vão ter muita alegria e seus filhos vão ficar muito felizes. É o que a gente sempre pensa e deseja, que os nossos filhos sejam felizes, que criem amizades, criem vínculo com as coisas e criem vínculo com o clube também e aproveite o clube do jeito que é. E para os pais sempre, volto a dizer, venham, posso deixar seus filhos tranquilos aqui. Nós vamos cuidar deles como cuidamos dos nossos filhos. Então isso é muito importante e eu quero frisar bem isso, porque às vezes as pessoas, não, mas é do clube, vai estar muita gente, Não, nnós temos o cuidado primordial de preocupação com seus filhos. Tratamos como se fossem os nossos. Tanto que limitamos a quantidade de pessoas, limitamos uma série de coisas, exatamente para termos esse objetivo. Então a diretoria está muito contente com o Departamento de Esporte, que é subordinado a gente, desse evento, e esse evento vai continuar por muitos e muitos e muitos tempos. Eu posso estar aqui talvez uns 5, 6 anos, estar aqui de novo, falando sobre o Festival de Férias número 56. Mas vamos estar aqui com certeza, É legal. porque esse vai continuar, que é uma ideia que veio do Dr. Félix Moutinho e que nós vamos levar isso ad eterno. Ok? Legal, Obrigado. bacana. Tassiana, o que você deveria falar aí agora para a turma? Só vem, gente. Só venham, façam as inscrições. Isso dá uma música, só vem, né? E é isso, assim, a gente realmente tenta oferecer as atividades e com a maior segurança possível. Acho que é importante a gente ressaltar também, a gente tem um ambulatório que funciona com a gente ao longo de todo o evento, com a Edilene. Além disso, em alguns passeios externos, que a gente sabe que pode ter um risco de queda, de ralar, de escorregar. Então, vai também um acadêmico normal, de medicina acompanhando essas atividades. Então, é isso. Assim, a gente tenta realmente oferecer a maior segurança possível para todos os pais, para os responsáveis. Então, para eles se sentirem confiantes de que os filhos estarão bem aqui. Legal. E aí, Poliana?
É exatamente isso, só venham. Vamos continuar a musiquinha. Tá vendo? Só Vamos fazer vem, a só musiquinha. vem, só vem. É muito bom, de verdade, é muito bom. Eu trago os meus sobrinhos, tem 3 anos seguidos e começa o ano e já perguntam, e aí, quando que é o festival? Já fez a inscrição, falar nisso? Não fiz. Olha, que absurdo. Mas é isso, só venham. Comida de qualidade, brincadeira de qualidade, passeio de qualidade e profissionais de qualidade. Legal. E aí, Matheus? Só vem. Eu acho que a ideia né, proporcionar possibilidade de diversão com responsabilidade, né, respeito, inclusão. E se você tem alguma dúvida, pergunte para alguém que já trouxe. Ah, bacana. A gente dá o nome, não precisa de acreditar na gente, pergunta para qualquer pessoa que já participou de outro evento, que já participou do Festival de Férias em outros anos. É isso aí. Gente, vou agradecer demais a presença de vocês. Pedro, vice-presidente de esporte, Tassiana, gerente, a equipe de elite dela aqui, sensacional. Pessoal, esse ano está acontecendo, mas é lógico que vai acontecer vários anos aí pela frente aí e sempre com excelência esse tipo de eventos. Então, pessoal, obrigado e sucesso para vocês aí. Obrigado. Que julho está chegando. Obrigado a você. Então, beleza, pessoal. Então, o Papo na Varanda vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!